Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu vou conversar com todos vocês a respeito do direito criminal. Direito criminal. Alô, querido professor Daniel Stefano. Ó, tamo junto, tamo junto. Muito bem. O tema de hoje é: eu bebi e matei meu amigo. Eu fiquei bêbado e dei uma facada e matei meu amigo. Eu vou ser processado e vou para a cadeia? Eu sou culpado? Eu sou culpado? Bem, a resposta está no artigo 28 do Código Penal, que diz: não excluem a imputabilidade penal, ou seja, a culpa não é excluída, certo? Muito bem. O inciso 2 diz assim: a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Prestem bem atenção nisso. Então, se a pessoa fica embriagada, bêbada, comete um crime, será processada e vai para a cadeia. Ou seja, é a embriaguez voluntária ou culposa. A embriaguez voluntária é aquela embriaguez onde a pessoa, por vontade própria, consome a bebida alcoólica, né? Culposa, né? Culposa é quando ele perde o controle por imprudência e bebe demais, certo? A embriaguez pré-ordenada é outra história, tá? É aquela pessoa que bebe para ter coragem de cometer um crime. Não é esse o caso aqui, certo? Então, imaginem um exemplo, tá? De amigos que se reúnem para beber uma cervejinha, conversar, bater um papo. Muita gente faz isso. Só que sabemos que o álcool, às vezes, em algumas pessoas, provoca um efeito bem visível, né? A pessoa fica agressiva. Muitos ficam valentões quando ficam bêbados, certo? Não é isso? Bom, alguns ficam chorões, algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam carinhosas demais, beija todo mundo, abraça todo mundo, e tem aquele que fica valentão. E aí acontece, tá todo mundo bêbado, todo mundo embriagado, e acontece uma briga. E aí, né, eles estão no quintal de uma casa, por exemplo, e aí um vai lá na cozinha, pega uma faca, volta e desfere um golpe de faca contra aquela pessoa com quem ele discutiu. Essa pessoa é culpada pelo que fez? Ele tem que ser processado e preso pelo que ele fez? O que vocês acham? Ele merece ser culpado? Ele é culpado? Bom, dá para ver pelo Código Penal que o artigo 28, inciso 2º, que essa imputação é objetiva, ou seja, não importa a sua intenção e o seu pensamento na hora, vai ser punido. Essa imputação objetiva, certo? Muito bem. E a imputação subjetiva? E se a imputação fosse subjetiva? Qual foi a sua intenção? Você era capaz de ter discernimento? Você tinha discernimento do que estava fazendo naquele momento? Isso seria uma imputação subjetiva. O legislador foi rigoroso e colocou lá no artigo 28 uma imputação objetiva. Não interessa o dolo, ele fez. Não interessa no que ele estava pensando, se ele era capaz ou não de perceber a ilegalidade do ato. Vai preso. Muito bem. O professor Guilherme Nucci tem algumas reflexões muito interessantes. Tem uma boa reflexão a respeito disso. Ele diz o seguinte:
É preciso destacar que o sujeito embriagado completamente, no exato momento da ação ou da omissão, está com sua consciência fortemente embaçada, pouco clara, retirando-lhe a possibilidade de ter agido com dolo ou culpa. Prestem bem atenção. Então, no calor daquele momento, ele não tinha dolo, não tinha culpa. Aconteceu. Por quê? Porque a agressividade dele foi exacerbada, foi evidenciada. Ele estava muito agressivo por conta do consumo de bebida alcoólica. Depois ele diz assim: se a embriaguez foi intencionalmente procurada para a prática do crime, é a embriaguez pré-ordenada, não é o caso aqui. O agente é punível a título de dolo. Ele se embebedou para cometer o crime. Lembra, não é o caso aqui. Se, embora não pré-ordenada, a embriaguez é voluntária e completa, e o agente previu e podia prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime. A pena é aplicável a título de culpa. Se a este título é punível o fato, ou seja, presta bem atenção. Olha, aqueles amigos se reuniram, começaram a beber. Qual que é aquela pessoa que, na hora da briga, deu a facada no outro amigo? Ele começou a beber para relaxar ou para matar alguém? Nesse caso, foi para relaxar. Foi para tranquilizar, bater um papinho, falar sobre futebol, etc. Porém, saiu uma discussão. Um falou uma coisa que o outro não gostou, falou mal da esposa dele, falou mal do filho dele, alguma coisa do tipo. E aí, ele ficou com raiva, foi na cozinha, pegou a faca e desferiu o golpe no calor da discussão. Uma pergunta, duas perguntas, aliás. O quão ele estava embriagado naquele momento? Segunda pergunta. Né? Primeiro, o quanto ele bebeu. E segundo, naquele momento, ele estava consciente da ilicitude do seu ato, certo? Ele estava. Então, eu não estou dizendo aqui que quem bebe e comete crime tem que ser inocentado, tem que ser absolvido. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou lançando uma reflexão para vocês pensarem no assunto. Se quiserem fazer comentários abaixo, podem fazer, tá? Pode ser bom, pode ser ruim, não tem problema, concordando ou não, não tem problema. É um assunto que dá pano para manga, dá bastante discussão. Então, eu entendo que o legislador poderia ter tratado essa questão com um pouco mais de cuidado. Eu entendo que cada caso tem a sua particularidade. É como o povo fala, cada caso é um caso. Cada caso tem a sua particularidade. Imagine outro exemplo, também falado pelo professor Guilherme Nucci. Se uma pessoa está embriagada ao volante, é parado por um agente, por um policial, né? E o policial vai tomar as providências cabíveis e ele dá dinheiro para o policial, oferece dinheiro para o policial, né? Para subornar o policial. Isso é crime de corrupção ativa. Corrupção ativa, certo? Nesse caso, ele era responsável? Entendo que sim. Por quê? Porque na briga lá, na mesa de roda, né, na mesinha de bar ali, né, lá no quintal da casa, surgiu uma briga e a emoção subiu, a adrenalina subiu, a pessoa ficou extremamente furiosa. Então, quando a pessoa está furiosa e embriagada, faz coisas das quais muitas vezes se arrepende. Já aquele corruptor, aquela pessoa que tentou subornar aquele policial, não agiu no calor da emoção, ele agiu na malandragem. Então, nesse caso, entendo eu que a imputabilidade é cabível. 100% cabível, não cabe nem discussão. É crime de corrupção ativa, ponto final, vai responder. Vai responder. E se o policial aceitar, corrupção passiva. Certo? Então, nesse caso, sim. No outro caso,
O outro caso da mesinha de bar que eu falei ali, né? Merece uma melhor atenção. Merece um mais cuidado por parte do julgador, certo? Que seria lá no tribunal do júri, os jurados. Preciso analisar essa questão com bastante cuidado. É a pergunta, no momento da facada, o autor era capaz de entender a ilicitude de sua conduta? Cada um tem a sua resposta. O professor Guilherme Nutti defende, né? Defende, mas cuidado ao analisar. Porém, esse pensamento não encontra muito respaldo na jurisprudência. Na jurisprudência, ok? Então, é um caso, cada caso tem a sua particularidade e precisa ser analisado, ok? Agora, veja, grande parte dos processos criminais que chegam para mim tem a bebida alcoólica como fundo de cena, tá? Então, eu darei uma opinião particular, se me permitem. Eu pessoalmente considero a bebida alcoólica a droga mais perigosa que existe. Por quê? Porque o usuário de cocaína sabe que está se destruindo. Ele tem essa consciência. Ele sabe. O usuário de bebida alcoólica pensa que está se divertindo. Pensa que está relaxando. Porém, ele não tem a menor consciência que pode estar numa estrada rumo à sua destruição, rumo à morte. Ah, mas por que ele pode? Bem, porque existe uma linha limítrofe entre a diversão e o vício. Onde essa linha está? Tá para cá? Tá para cá? Tá para cá? Tá aqui no meio? Um pouco mais para cá? Onde? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Por isso, eu entendo que a bebida alcoólica é a droga mais perigosa, porque ela entra na vida da pessoa como um lobo em pele de cordeiro. O usuário não sabe que muitas vezes já se tornou um alcoólatra. E ele não sabe disso. Não tem essa consciência. Por isso, você que gosta de tomar sua cervejinha de vez em quando, eu não estou dizendo que não pode. Eu só estou dizendo, tome cuidado. Muito cuidado. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.